Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Esse é o tema da nossa aula de hoje, ou pelo menos, é o tema chamativo, é o título chamativo da aula de hoje, que diz o seguinte: na oração da vida, seja o sujeito que faz o bem. E você pode pensar nesse momento, professor, o que é que esse título quer dizer? Se a aula é de língua portuguesa, por que você está falando em oração? A gente não está na aula de ensino religioso. Que aula vai ser essa? Calma, a nossa aula ela tem tudo a ver com a língua portuguesa. Na verdade, ela é daquelas para trabalhar regrinhas da língua portuguesa, para compreender bem a língua portuguesa. Esse título eu coloquei só para fazer uma brincadeira, um trocadilho com as palavras. Observe que eu deixei bem marcado a palavra oração e a palavra sujeito, que hoje vocês vão aprender o que pode ser oração e o que pode ser esse sujeito aqui, tá? Eu sei que vocês conhecem oração como ritual, a prática, né, de conversar, falar com Deus, e sujeito a gente usa essa palavra para se referir a alguém, né? Ah, aquele sujeito. Mas hoje na aula nós vamos desconstruir um pouco isso e aprender novos significados para essa palavra, tá? Ou seja, no final dessa aula você vai entender de uma outra maneira essa frase aqui. E aí, como sempre, eu peço que prestem atenção na aula, porque vai ter o resumo depois, vai ter ao final da aula o roteirozinho que eu sempre passo para dar dicas de como fazer o resumo, tá bom? Enfim, eu espero que vocês assistam a aula, gostem dela. Se você prestar atenção, eu aposto que você vai gostar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos logo entender o que é que eu quero dizer quando eu cito a palavra oração. O que é oração? Além de ser, como eu falei, aquela conversa que você tem com Deus ou com qualquer divindade que você acredite, oração, dentro das regras da língua portuguesa, é considerada toda frase que dizemos ou que escrevemos, sabe? Ou aquilo que a gente está falando ou aquilo que a gente está escrevendo, que possua um verbo. Então, nessa frase aqui, por exemplo, ó, Pedro olhou o Instagram. Temos um verbo, né, que até está bem marcadinho aí, o verbo olhar. Essa frase eu chamo de oração, porque ela possui um verbo. Então, eu posso chamar isso daqui de frase? Posso, mas também posso chamar de uma oração. Na frase, quando eu digo corre, porque pode acontecer a usação dessa palavra, né? Por algum motivo eu estou na rua, vejo algo acontecendo, olho para alguém e falo assim, corre! Nessa frase, nessa palavra que eu disse, eu pronunciei uma oração, ok? Só tem uma palavra, mas como é um verbo, eu chamo de oração. Então, oração seria toda frase, né? Todo conjunto de palavras em que no meio ou em algum lugar ali tem um verbo. A gente vai ver exemplos ao longo de toda a aula, então eu acredito que no final da aula vocês já vão estar compreendendo melhor o que é a oração, tá bom? Mas para que essa aula realmente dê certo, não basta apenas que vocês aprendam o que é a oração, né? Toda vida que eu ver uma frase e ali tiver um verbo, eu tenho uma oração. Ou seja, eu posso ter uma frase com duas orações, com três orações, né? Dependendo do tanto de verbos que tenha, enfim. Mas não basta apenas isso, tá bom? Para que essa aula dê certo, é preciso que nós relembremos o quanto a língua portuguesa pode ser analisada de várias formas, tá? Então aqui, ó. A língua portuguesa pode ser analisada de diversas formas. Vamos aqui para um exemplo. Esse exemplo que eu vou dar, ele deveria ainda estar fresco na memória de vocês, porque nós o trabalhamos no início do ano e eu acho que nessas aulas remotas nós voltamos a trabalhar com ele também. Então vamos só relembrar aqui. Um primeiro tipo de análise que eu posso fazer na língua portuguesa é a chamada, como está bem aqui em cima, análise morfológica. Ah, professor, não entendo o que significa essa palavra. Calma, hoje eu não vou trabalhar dando o significado das palavras direitinho, até para o tempo da aula não ficar tão longo. Mas é o seguinte, o que é análise morfológica? Essa análise é a nível de palavras. Lembra, se você está na nossa escola desde o início do ano, ainda pegou as aulas presenciais, lembra de uma aula que eu dei que eu falei que cada palavra ela é colocada num grupo, ela pertence a um grupo, então cada palavra ela vai ter um objetivo dentro da língua portuguesa. E eu falei, por exemplo, das palavras que dão nome a pessoas, objetos, lugares, que são substantivos. Lembra que eu falei sobre as palavras que significam ações, que dão uma ideia de ação, que são os verbos? Se não lembra, eu estou relembrando agora com vocês, tá bom? Então, para cada palavra que eu uso na língua portuguesa, eu posso classificá-la com um tipo de forma. Então, ela vai ter um nome. Então, por exemplo, nessa frase aqui, ó, o aluno fez a atividade, cada palavra dessa, ela pertence a um grupo. O, né, lá no início.
Ele é um artigo, que é a palavra que sempre vai apontar para um substantivo, né? Então, logo depois dele vem a palavra aluno. Aluno é uma palavra que denomina uma pessoa, né? Um ser. Então, é um substantivo. A palavra fez não dá uma ideia de ação, que é de fazer, né? Então, é um verbo. Aí vem de novo aqui, ó, a. O aluno fez a. Então, esse a é um artigo também, né? O, a, uma são artigos, porque sempre vão anteceder um substantivo. Então, depois do a vem um novo substantivo que é a atividade. Atividade não vai denominar aí um tipo de objeto, né? Se não material, quase material. Você, quando eu falo em atividade, você pensa ali o quê? Em algo escrito no caderno, numa resolução de questões. Bem, se você está pensando em algo físico, mesmo que não seja físico, mas no caso é, então você tem aí uma ideia de objeto, logo é um substantivo, ok? Eu coloquei numa frase só para vocês se relembrarem, mas é só pensar aqui, por exemplo, cadeira, a palavra cadeira, ela é o quê? Se você conhecer bem essas regras, você logo de cara vai saber, peraí, cadeira se refere a um objeto, logo cadeira é um substantivo. Ok. Se eu falar, por exemplo, a palavra bonito, você vai, peraí, bonito é uma palavra que ela significa uma característica de alguém, né? Eu sempre que falo que algo ou alguém é bonito. Então, bonito é um adjetivo, né? Porque adjetivos servem para dar características a alguém ou a algo. Aí, se eu falar, por exemplo, a palavra cair, peraí, cair tem a ver com dá uma ideia de ação. Então, cair é um verbo, ok? Ele caiu, nós caímos. Entendeu aí? Então, se eu jogar aqui palavras, vocês vão conseguir, na mente de vocês, tentar imaginar se é substantivo, verbos, ou seja, vão classificar palavra por palavra, tá bom? Em grupos, cada um pertencendo a um grupo, seja dos verbos, substantivos e por aí vai. Inclusive, um desafio agora é se vocês quisessem, ao redor da casa de vocês, classificar os substantivos. Por exemplo, eu estou gravando aqui no meu quarto, né? Tem um estúdiozinho montado. Vocês não estão vendo, mas aqui do meu lado tem uma cama. Ó. Cama é um substantivo, que é uma coisa. Tem uma porta, né? Um objeto, é um substantivo. Tem eu, né? Uma pessoa, o Mateus. Mateus, professor Mateus é um substantivo. Então, essas palavras são substantivos, tá bom? O que é que eu estou fazendo aqui? Estou dando uma aula. Então, no caso, o verbo dar, né, seria um verbo. Eu acabei de falar que é um verbo, né, mas a palavra dar seria um verbo. Então, por aí vai, ok? Então, gente, é assim que funciona a nossa língua e a gente pode analisar a nível de palavra. Eu jogando as palavras para vocês e vocês me dizendo o que elas são. Mas aí tem uma segunda maneira, na verdade tem várias maneiras, hoje eu só vou apresentar essa segunda maneira. Tem uma segunda maneira de analisar a língua portuguesa, que é olhando para a frase como um todo, que é a chamada análise sintática, tá? Ou seja, é uma análise que você vai fazer a nível de frase. Então você vai pegar uma frase, tá bom? Ou a gente pode chamar de oração também, você vai pegar a oração, né, que é essa frase que contém um verbo, vai pegar essa frase e você vai dividi-la em pedaços. E aí você vai pensar o que cada pedaço dessa frase está fazendo nela. Para que cada pedacinho da frase serve. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que provavelmente não vão entender nada, mas é só um exemplo. Na frase, que é a mesma frase anterior, mas o aluno fez a atividade. Lembrando, o O é artigo, o aluno é substantivo, isso a nível de palavra. Mas se olhar a nível de frase, o termo o aluno é o chamado sujeito. O fez a gente continua denominando como verbo, né? E a atividade seria o objeto direto, ou seja, o sujeito praticou alguma coisa. Então, o sujeito, verbo e o objeto que ele praticou, que foi que ele fez, né? Ok? Ah, professor, eu ainda não entendi. Bem, gente, na aula de hoje, como tem lá no título, né? Eu expliquei já o que é oração. Agora, na aula de hoje, a gente vai focar nos sujeitos da frase. Professor, mas ainda não sei o que é sujeito. Eu coloquei esse exemplo aqui só para mostrar a vocês. Mas agora, com calma, a gente vai aprender o que são os sujeitos dentro da frase. Olhando para uma frase, como é que eu posso identificar dentro dela os sujeitos? Então, vamos lá. Dentro de uma frase ou dentro de uma oração, consideramos como sujeito aquilo ou alguém que desempenha uma ação. Então vamos para alguns exemplos. Na primeira frase, Rian acordou cedo. Primeiro, o que foi que aconteceu aí? Aí você pensa, alguém acordou. Quem foi que acordou? Rian. Então quem é que praticou a ação de acordar? O Rian. Logo, o Rian é o sujeito.
Então, observe que não é tão difícil entender o que é o sujeito de uma frase. O sujeito de uma frase é aquilo ou é aquela pessoa que pratica uma ação, que faz algo acontecer. Olha para a segunda frase. O professor gravou a aula. Qual foi a ação praticada nessa oração? Já que tem um verbo, né, aí no meio é uma oração. Qual foi? Foi a ação de gravar, né, de gravar uma aula. Quem foi? Ó, olha a pergunta. Quem foi que gravou a aula? O professor. Então, quem é o sujeito da oração? Quem é que pratica a ação? O professor. Então, está aqui marcado em vermelhinho. Ó. O professor é o sujeito. É aquela pessoa, é aquele ser que pratica ou que faz alguma coisa, tá bom? E na última frase, ele falou comigo. Mais uma vez eu pergunto, o que aconteceu aí? Qual foi a ação praticada? Foi a ação de falar, né? Falar com alguém, ok? Quem foi que praticou essa ação? Professor, não sei exatamente quem foi, mas está aqui o ele. Então foi ele. Eu não sei a quem se refere esse ele. Pode, dependendo do contexto, pode ser sobre qualquer pessoa. Mas eu olho para a frase. Quem foi que praticou a ação na frase? Ele. Então, se foi o ele que praticou a ação, o ele é o sujeito. Deu para entender? Não sei se deu para entender, então vamos voltar de novo aqui no slide. Vejam que eu apaguei aqui onde tinha objeto direto, tá? Mas é porque hoje a gente não vai se preocupar com isso. Quero que vocês se preocupem com o básico. Olhando para essa frase, o aluno fez a atividade. Eu sei que eu já identifiquei aqui, mas vocês conseguiriam só identificar que o sujeito é o aluno? É só parar para pensar. Qual é o verbo da frase? O verbo fez. Então, a ação praticada aí é a ação de fazer. E quem que fez alguma coisa? Foi o aluno. Então, se quem pratica a ação é o aluno, logo o sujeito da frase, o sujeito da oração é o aluno, tá? Então, mais uma vez, sujeito dentro de uma frase é aquele que praticou alguma ação. E aqui fica uma dica muito boa para vocês, pessoal. Por quê? Praticamente, quase todas as frases e orações que nós pronunciamos, elas são feitas na seguinte estrutura. Olha como é legal a língua portuguesa, né? Às vezes a gente pensa que a gente fala tudo no aleatório, mas olha como a língua portuguesa ela tem sua estrutura, sabe? Ela às vezes segue uma estrutura. É claro que às vezes a gente muda um pouquinho, mas no geral ela tem uma regrinha. Então observa aqui, na maioria das frases que nós falamos, a ordem é essa. O sujeito, nós apontamos para alguém, o verbo, nós dizemos o que esse alguém fez e depois nós damos um complemento. Por exemplo, a mãe de vocês chega em casa, se você tem irmão, e pergunta: ei, cadê teu irmão? O que tu vai falar? Ele está ali, por exemplo. Observa que nessa frase você seguiu essa regra. Ó. Sujeito, você apontou e disse, apontou para alguém, né? Ele. Você fala está, ou seja, um verbo, ali. Você deu um complemento. Você falou onde ele está. Observe isso. Quando você vai reclamar para alguém que minhas aulas são longas, como é que você fala? Ai, cara, as aulas do professor são muito longas. Ou seja, ó, as aulas, ok? É o sujeito aí, são muito longas. As aulas do professor, né, são muito longas. Ou melhor, para você entender melhor a frase, né? Você falar, o professor passa aulas muito longas, cara. Ó, mais uma vez, o professor passa aulas muito longas. Então, ó, o professor é o sujeito, passa é o verbo, muito longas é um complemento, é você está dando uma informação sobre essas aulas, tá? Deu para entender aí como a gente segue essa regrinha? Então vamos ver se você entendeu mesmo. Olhem para essas frases, para essas orações bem aqui, tá bom? Só para ver se vocês entenderam. Olhem para essa primeira oração. Será que você consegue reconhecer o sujeito aqui? Que é, ele jogou até o amanhecer. Será que consegue? E esse daqui, ó, o pastor ou por nós. Qual é o sujeito da frase? Quem é que está praticando a ação? Ou então a frase, a coordenadora enviou uma mensagem, né? As coordenadoras toda manhã estão colocando lá no grupo, por exemplo, o momento socioemocional. Pois bem, tu vai falar, a coordenadora já enviou a mensagem. Quem é o sujeito aqui na frase? E aqui, ó, Ana Gabriela e Ariane sempre tiram nota 10. Eu peguei aqui duas alunas como exemplo, tá? Assim como eu peguei o Rian como exemplo, mas não são só elas que tiram nota 10 não, tá? É só porque eu quis colocar só elas duas aqui, tá bom? Mas vamos lá. Será que vocês conseguem reconhecer quem é ou quem são os sujeitos de cada frase aqui? Para pensar bem, para prestar atenção. Dá uma pausa no vídeo e tenta fazer só. Porque você tem que aprender a analisar sozinho as frases. Então tenta fazer só agora. Vamos lá. Vou dar aqui alguns segundinhos. Pode pausar o vídeo. Pensa bem. Espero que tenha pausado o vídeo. Ainda dá tempo.
Agora vamos lá ver quais são os sujeitos de cada frase, tá bom? Primeiro que eu imagino que essas três são fáceis. Mas e nessa última aqui, ó? Aqui fala de duas pessoas, Ana Gabriela e Ariane. Qual das duas é o sujeito, hein? Vamos primeiro responder as outras três. Ó, observem aqui no primeiro, ó. Ele jogou até amanhecer o dia, né? Bem, qual foi a ação praticada? A ação de jogar, né? Quem foi que praticou? Ele. Então, nessa frase, eu tenho um sujeito aí bem claro, que é o sujeito ele. Ele que jogou. Na frase, o pastor orou por nós. Qual é a ação praticada nessa oração? Oração, né? Nessa frase. É o verbo orar. Quem foi que orou? O pastor. Logo, nessa frase, o sujeito, aquele que pratica a ação é o pastor. Nessa frase aqui, ó, tá bem claro, né? A coordenadora enviou uma mensagem. Qual foi a ação praticada? A ação de enviar. Quem é o sujeito? A coordenadora. Agora, nessa última, ó, Ana Gabriele e Ariane sempre tiram nota 10. Qual é o verbo? O verbo tirar, né? Quem é que sempre tira? Ana Gabriele e Ariane. Aí eu pergunto, qual das duas é o sujeito da frase? A Ana Gabriele ou a Ariane? Ou as duas? Será que vocês saberiam responder? E aí, pensem bem nisso, tá bom? As outras três talvez tenham sido mais fácil, mas nessa? Será que são as duas? Eu vou considerar as duas o sujeito ou só uma? Bem, pessoal, é o seguinte. Não sei se vocês perceberam, mas mais uma vez relembrando, né? Tem uma diferença entre o sujeito... Ó, vou voltar aqui. Entre essas frases e as outras, tá bom? Porque nessa aqui eu falo de duas pessoas. Então vamos entender como é que isso funciona. Quando eu observo que em algumas frases eu estou falando que só uma pessoa praticou uma ação e numa outra frase fala de duas ou mais pessoas que praticam uma ação, logo eu tenho dois tipos de sujeitos. Um é o chamado sujeito simples e o outro é o sujeito composto. É bem fácil até de aprender. Sujeito simples é aquele que se refere a uma pessoa ou a uma coisa. Sujeito composto é aquele que se refere a duas ou mais. Vamos por exemplo aqui, ó. Os professores se reuniram no início do ano, né? Os professores se reuniram na escola no início do ano, por exemplo. Primeiro, qual foi a ação praticada? A ação de reunir, né? De se reunir. Quem foi que se reuniu? Os professores. Eu estou falando apenas de um grupo, né? Eu sei que professor está no plural, mas eu estou apontando apenas para um grupo de professores. Logo, o sujeito é simples. Quem é o sujeito? Professores. Foram eles que se reuniram, tá bom? Agora, se eu tiver a seguinte frase: os professores, pais e alunos se reuniram no início do ano. Quem são os sujeitos dessa frase? É o primeiro? É só os professores? Não, são todos aqueles que praticaram a ação. Por quê? Qual foi a ação dessa frase? Se reunir. Quem foi que se reuniu? Professores, pais e alunos. Mais de um grupo, né? Três, ó, cada um é um substantivo, né? Três substantivos. Logo, se são mais de um, no caso, são dois ou mais, eu tenho um sujeito composto, que é feito por mais de um. No caso, professores, pais e alunos. Deu para entender aí a lógica? Quando eu falo apenas de um, é sujeito simples. Quando mais de um pratica uma ação na frase, eu tenho o sujeito composto. E aí, será que vocês estão entendendo até aqui? Será que se eu fizer perguntinhas vocês vão saber responder? Então, assim, eu não posso ouvi-los, não posso saber se estão entendendo, mas eu vou fazendo perguntinhas aqui e você vai vendo se consegue responder sozinho, tá? É muito legal se você fizer isso e tentar descobrir as coisas sem precisar que eu responda aqui antes de você. Então, primeiro tente responder aí e depois eu vou responder aqui para você. Mas vamos lá, ó. Por exemplo, nessa frase, eles foram a Jeri ontem, né? Qual é o verbo? Qual é a ação praticada? É a ação de ir, né? Eles foram. É a ação de ir, foram. Ok? Quem é que praticou essa ação? E aí, sabe dizer? Pensa aí. Sempre que eu fizer uma pergunta, dá uma pausa, porque logo depois eu vou responder. Eu quero que você pense só primeiro. Bem, gente, nessa frase aqui é fácil. Eles, né? Eles foram. Então, o sujeito é a palavra eles. Eles foram, tá? Esse sujeito, ele é simples ou composto? Eu estou falando apenas uma palavra. Estou citando apenas uma palavra que praticou uma ação, né? Eles. Logo, é um sujeito simples. Aqui nessa primeira frase. E nessa segunda frase, eu e minha mãe fomos a Jeri.
Qual é a ação praticada? A mesma ação, a ação de ir. O fomos, né? É o verbo que representa isso. Quem é que foi? Ok? Segundo a frase, segundo a oração, fomos eu e minha mãe. Então, nós temos aqui, na verdade, dois tipos de sujeitos. Né? Temos dois sujeitos. Logo, nós temos um sujeito simples? Não. Temos um sujeito composto, porque eu estou apontando duas pessoas, dois grupos que praticaram essa ação de ir até Jeri. Tá bom? Eu acho que é fácil aqui. Mas e nessa? Fomos a Jeri semana passada. E aí, pessoal? Mais uma vez, qual é a ação praticada aqui? É a mesma ação de ir a Jeri, tá bom? Mas quem foi que praticou essa ação? Se você estiver prestando atenção na aula até agora, você vai estar pensando, meu Deus, professor, mas agora o senhor fez uma pergunta difícil. Porque nas outras frases era muito óbvio. Sempre no início da frase vinha o sujeito, depois o verbo e depois o complemento. Nessa frase aqui já começa com o verbo. E aí, quem é o sujeito dessa frase? Cadê o sujeito que eu não estou vendo? Aqui, ó, tá bem claro. Ó. Eles foram. Quem que foi? Eles. Sujeito. Eu e minha mãe fomos. Quem que foi? Eu e minha mãe. Sujeito. Mas aqui que já começa com o verbo. Quem é o sujeito dessa frase? Bem, gente, se você parar para prestar atenção com calma e for atencioso, você vai notar que de maneira escondida, numa frase como essa daqui, tem um pronomezinho antes. Porque quando eu falo fomos, eu estou me referindo a quem? Aí você pensa, peraí, fomos nós. Nós fomos, ok? Então, tem sim um sujeito nessa frase. Só que ele está escondido, ele está oculto. Ele está ali, ó. Ele está ali implicitamente, mas você não está conseguindo ver. Mas você não consegue perceber? Quando a pessoa fala, fomos a Jeri, né? Semana passada. Então você fala, peraí, essa pessoa está dizendo que ela e mais uma outra galera foi até Jeri. Então é nós fomos. Logo você já, meio que de maneira escondida, você escuta o nós aqui. Então nós temos aqui um sujeito que está guardadinho, que está escondido, mas que está na oração. Então, gente, nesses casos em que você olha para a frase e você não vê de maneira explícita o sujeito, quando você nota que ele está escondido, mas pelo contexto dá para entender, você vai chamar esse sujeito de um sujeito oculto. Olha que maneira fácil. Não dá para aprender não esse daí, sujeito oculto. O que é o sujeito oculto? É o sujeito da frase, aquele que pratica a ação, mas que está escondido na frase. Vamos para 3 exemplos aqui para fixar na cabeça de vocês. Ó. Se você perguntar, como muitos de vocês já perguntaram para mim, né? Professor, como faço para ficar com nota boa? Primeiro você tem que pensar nessa frase. Qual é a ação praticada? É a ação de fazer, né? É o verbo fazer. Quando você fala como faço, quem é que está praticando essa ação? Ou quem é que está querendo praticar essa ação? Quem é? É o quê? É o sujeito eu, né? Porque se você parar para pensar, é como se tivesse aí, ó, escondido, como eu faço. O verbo fazer, ele já me faz entender que antes dele, mesmo que de maneira escondida tem um eu faço. Então é como se eu estivesse falando, como eu faço para ficar com a nota boa. Então quem é um sujeito aí? O eu. Aí você pensa, professor, vamos supor aqui. Imagina que quem falou essa frase foi, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo de um aluno, foi o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo me perguntou isso. Como faço para ficar com nota boa? Aí nesse momento eu pergunto para o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, quem é o sujeito dessa frase? Aí ele fala assim, professor, sou eu, Carlos Eduardo, porque sou eu que estou perguntando isso. Mas não é a resposta correta. Ele tem que olhar para a frase e falar, nessa frase, o que está faltando aqui que está oculto? É o eu. Então é a palavra eu, que é o sujeito, tá? É o sujeito oculto. Segunda frase. Passamos o final de semana com meus avós. Gente, é usado o verbo passamos. Já começa com o verbo a frase, né? Mas o passamos, quando eu escuto passamos, eu não imagino que ele é um complemento do pronome nós. Então, nós passamos. Então tem um sujeito oculto aí, ó, o nós, tá bom? Eu sei que quem praticou essa ação foi nós. Uma pessoa junto com outras, tá bom? E aqui, ó. Samuel assistiu a aula, depois fez a atividade. Se a gente notar bem, tem 2 orações nessa frase, né? Samuel assistiu a aula é uma oração que tem o verbo assistir. E nessa primeira oração, ó, Samuel assistiu a aula.
O sujeito é Samuel, né, que quem assistiu foi o Samuel. Aí tem essa segunda oração, ó, depois fez a atividade, depois de ter assistido a aula, fez a atividade. Não tem sujeito nenhum aqui aparecendo, né? Porque ó, depois, aí vai logo para o verbo. Quem foi que fez isso? Aí você fala, professor, foi o Samuel. Então o sujeito aqui é o ele, porque é só pensar que a frase poderia ficar. Depois, ele fez a atividade. Então o sujeito aqui ele está oculto, ele está escondido, mas dá para eu adivinhar quem foi. Se dá para eu adivinhar quem foi, e eu sei que foi ele, que é a palavra ele, então temos um sujeito oculto. Então, gente, estamos encerrando a nossa aula, mas na aula de hoje, observe que eu dei vários exemplos, mas eu tentei me apressar porque já estamos em 25 minutos. Mas observem só, na aula de hoje, nós vimos o que são os sujeitos, não é? Que é todo aquele que dentro de uma frase pratica uma ação, dentro de uma oração pratica uma ação. Nós vimos que tem o sujeito simples, que é quando só um ser pratica a ação. Temos o sujeito composto, que é quando dois ou mais seres praticam a ação. E temos o sujeito oculto, que é quando alguém praticou a ação, mas está escondido ali. A palavra não está sendo expressa, tá bom? E aqui eu criei uma frase com várias orações dentro dela, né? Criei uma frase com várias orações e vai cair, inclusive, na atividade de hoje. Mas eu já adianto aqui qual é a frase para que vocês já possam ir pensando. Então a frase é a seguinte, ó. Maria Clara e Clarice foram ao mercado. Maria Clara foi usando máscara. Clarice não usou. Dias depois, descobriu que estava doente. Tem 4 orações. Ó. Temos aqui uma primeira, que é marcada pelo verbo foram. Ó. Se tem um verbo, então tem uma oração. Depois tem um ponto final e começa uma nova oração. Ó. Maria Clara foi usando máscara. Um novo verbo, uma nova oração. Aí você fala, professor, mas aqui não são 2 orações não, porque tem o verbo foi e o verbo usando, foi usando. Mas como esses 2 verbos estão juntos, eu entendo que um aí está para auxiliar o outro. Então conta até como um só. Foi usando. Clarice não usou, um terceiro verbo, uma terceira oração. Dias depois descobriu que estava doente. O que é que eu quero que vocês... O que é que vai ter na atividade de hoje, eu já adianto. É uma das questões. Tem 4 orações. Eu quero que vocês me digam quem ou quem são os sujeitos em cada uma, tá bom? Na primeira oração, Maria Clara e Clarice foram ao mercado. Quem é ou quem são os sujeitos nessa oração? Eu quero que você me fale, marque. Por exemplo, se for Maria Clara, você fala Maria Clara é o sujeito da primeira oração, tá bom? E eu quero que me fale qual é o tipo de sujeito. Se é sujeito simples, composto ou oculto, tá bom? Então tem 4 orações e vocês vão analisar cada uma, mas está bem fácil. Eu usei aqui o nome Maria Clara e Clarice, mas isso aqui é só para poder ser um exemplo, tá, pessoal? Não estou falando que isso aconteceu, que isso é real, é só um exemplo. E eu peguei porque tem várias Marias Claras e tem 2 Clarices na nossa turma. Então é bom que com 2 nomes eu peguei vários alunos como exemplo aí, tá bom? Então é isso, é essa a nossa aula. Quem quiser ficar mais um pouquinho, fica para saber como fazer o roteiro, porque o resumo vai valer 8 pontos. Então você fica para saber como fazer aí o resumo, tá bom? E é isso, pessoal. Vocês vão ver aí na atividade... eu já estava me esquecendo. Ainda tem uma outra questão que é o seguinte, vocês vão tentar mudar a ordem da palavra, tá bom? A ordem da frase. Mas na atividade vai estar bem explicadinho isso. Mas enfim, quem quiser ficar agora, fica, porque a gente vai falar um pouco agora de como vai ser o resumo que vocês têm que fazer. Agora vamos lá para quem ficou aqui para ver o resumo, o roteiro do resumo. É o seguinte, mais uma vez, ó, dividido em 7 pontos. Peço que dividam realmente em 7 parágrafos, tá bom? Porque muitos de vocês, até de vez em quando, ou até sempre, né, escrevem um bom resumo, só que como vocês colocam tudo no parágrafo só, tudo junto, fica desorganizado e fica às vezes difícil de compreender as ideias de vocês. Então dividam em parágrafos para ficar mais organizado e mais fácil para eu ler e entender como vocês separaram as partes da aula, tá? Então, no primeiro parágrafo, você vai explicar o que foi dito pelo professor sobre o título da aula. Como sempre, eu faço meus comentários sobre o motivo do título que eu coloquei e tudo mais. Quero que vocês lembrem e façam essa explicação. No segundo parágrafo, vocês vão explicar o que é uma oração. Logo no início da aula, eu explico o que é uma oração. Isso é pela perspectiva da análise da língua portuguesa, o que é oração dentro das frases, dentro da língua portuguesa, tá? Terceiro,
Terceiro parágrafo, eu quero que vocês expliquem como analisar a língua portuguesa a nível de palavras. Eu relembrei a vocês aquela questão das classes de palavras, dos grupos de palavras que a gente estudou no início do ano, que é análise morfológica. Eu quero que vocês façam isso, expliquem como é que é analisar palavra por palavra, o que seria a função dessas palavras, né, e tudo mais. Eu quero que deem exemplos, tá bom? E aqui fica a dica, para o restante. Tentem dar exemplos originais. Não peguem exemplos que eu dei na aula. Pensem em exemplos que vocês estão observando ao redor de vocês de palavras que vocês podem usar aqui, tá bom? Nesses exemplos que eu estou pedindo. Para que eu saiba que vocês estão exercitando o conhecimento. No quarto parágrafo, eu quero que expliquem o que é sujeito, né? Isso já chegando na metade da aula, eu já explico o que é o sujeito dentro da frase e tudo mais. E mais uma vez eu quero que deem exemplos. Coloquem uma frase, apontem qual é o sujeito daquela frase como exemplo. E é claro, mais uma vez, deem exemplos que vocês estão criando, exemplos originais. Quinto parágrafo, vão explicar o que é o sujeito simples. Depois de ter explicado no quarto o que é o sujeito, vou explicar o que é o sujeito simples. E vão dar exemplos novamente dentro de uma frase, vão falar, ó, tem essa frase, dentro dessa frase, esse é o sujeito e ele é simples por isso, por isso, por isso. E eu espero que a frase seja original de vocês, tá? Depois vou explicar no sexto parágrafo o que é o sujeito composto. Mais uma vez, coloca aí deu um exemplo, né? Um exemplo ou mais. Coloca uma frase, fala, ó, dentro dessa frase, o sujeito é esse daqui e ele é composto por isso, por isso, por isso, tá? E no último parágrafo vão dizer o que é sujeito oculto. E a mesma coisa. Pode começar o sétimo parágrafo colocando um exemplo original de vocês, e aí vocês colocam. Nessa frase, o sujeito ele está aqui, né? E ele é considerado oculto por isso, por isso e por isso. Vou explicar, tá bom? Então, esse roteiro, esse resumo aqui, ele está bem simples, está bem fácil. E é isso, pessoal. Espero que tenham compreendido até aqui, tenham gostado da aula. Usem isso no dia de vocês para observar a língua portuguesa, que a gente fica falando e se comunicando o tempo todo por ela. E é isso. Até a próxima aula. Bom final de semana. Tchau.